Olá, guerreiras, boa noite. E depois de um tempo voltando aqui nas lives. Na live de hoje a gente vai falar sobre as formas de tratamento da endometriose, né? Quais tipos de tratamento você deve fazer, qual o mais indicado, o que é melhor. Então a gente vai conversar sobre os tipos de tratamento para endometriose com o Dr. Leonardo Bezerra. Eu espero muito que vocês gostem. Aproveitando para dizer já que você pode colocar a sua pergunta aqui na caixinha de perguntas, que no final a gente vai responder, tá? Mas coloca aqui porque eu não consigo acompanhar os comentários de vocês. Então coloca aqui na caixinha de perguntas que a gente vai selecionar as perguntas mais tarde. Então vamos lá falar sobre o Dr. Leonardo. Quem é o Dr. Leonardo? O Dr. Leonardo é meu especialista em endometriose aqui em Fortaleza. E ele é médico cirurgião ginecologista em endometriose. Então ele possui doutorado e mestrado em ginecologia pela Unifesp. É pesquisador e professor adjunto de ginecologia da UFC, que é a Universidade Federal aqui do Ceará. Então vamos lá começar nossa live. Deixa eu trocar aqui. Trocar aqui e chamar o Dr. Leonardo, né? Espero muito que vocês gostem da live de hoje. Vai tirar aquelas dúvidas lá que teve do dia no GES. Olá, Dr. Leonardo, tudo bem? Bem, você me ouve bem? Sim, estou ouvindo. Ai, que bom, muito prazer estar aqui novamente, muito feliz de receber o seu convite. É sempre muito bom e muito importante a gente poder aproveitar a oportunidade de ter você, as suas seguidoras, e sempre, né, devagarzinho e colocando mais um tijolinho nessa educação continuada, presente da endometriose. Sim, exatamente. É muito bom também receber você aqui, né, com seu conhecimento. As meninas gostam muito quando eu trago assim, especialistas para poder tirar as dúvidas, porque muitas vezes não tem na cidade delas, então elas não sabem quem procurar, o que fazer. E cada conhecimento é importante, né? Você sabe que recentemente a gente fez um tour por várias cidades do Nordeste, justamente por conta dessa necessidade que a gente tem de conhecer os especialistas em endometriose em vários estados do Brasil. E a gente passeou com profissionais de Salvador, João Pessoa, São Luís, Teresina, Juazeiro do Norte, que são nossos colegas que atuam, né, com endometriose nessas regiões. Se as pessoas quiserem ter uma noção, é importante a gente direcioná-las para o nosso feed, elas vão ver esses profissionais especialistas, respectivamente, na Bahia, em Salvador, João Pessoa, Juazeiro, enfim. A gente está trabalhando junto, foi o projeto Nordeste contra a Endometriose. É importante que as pessoas de outras cidades e outros estados tenham acesso também ao tratamento. Sim, depois eu vou pegar a listagem com você para divulgar por aqui. Porque é sempre bom, né? As meninas sempre perguntam indicações de especialistas e a gente não sabe muito bem o que dizer, porque não conhece, né, e tal. Então eu vou pegar as informações depois e postar por aqui. Muito Sim, então feliz. vamos começar. Primeiro de tudo, né? A gente sempre começa. O que é endometriose, Tula? Tá, é importante a gente definir a endometriose como ela de fato é reconhecida pela paciente. Endometriose é igual a dor insuportável ou dificuldade de engravidar. Essa dor insuportável, que é uma dor associada geralmente ao fluxo menstrual, chamado de dismenorreia, é uma dor recorrente, crônica, acontece praticamente todo mês. Muitas mulheres sentem essa dor insuportável até mais de uma vez por mês, durando até antes e depois da menstruação. E ela acontece devido aos focos de endométrio. Endométrio é a camada interna do útero, aquela camada que todo mês descama na menstruação. Ela contém células que produzem fatores de inflamação. Por isso que mesmo a menstruação de quem não tem endometriose pode ser uma menstruação dolorosa. Por quê? O endométrio é um tecido da mulher que produz células inflamatórias, que produz inflamação. Na endometriose, a gente encontra o endométrio, que é essa camada interna do útero, fora do útero, sobre o ovário, sobre o intestino, sobre o próprio útero, sobre as trompas e no peritônio. E aí já viu, né? Esse tecido que produz células inflamatórias para a vagina, que é eliminado na menstruação, passa a produzir essas células e esses fatores inflamatórios para dentro da pelve, sobre o útero, sobre o ovário, sobre a trompa. E essa inflamação crônica pode
com dor insuportável, uma dor recorrente, uma dor difícil de tratar, uma dor progressiva e que está associada também, muitas vezes, com alterações anatômicas desses órgãos. Alteração do ovário, alteração da trompa, do próprio intestino e que pode cursar com a infertilidade, ou seja, dor crônica intensa, associada ou não à infertilidade, é muito provável que você tenha endometriose como a causa, como a doença de base. E qual é a idade, mais ou menos, que a mulher pode desconfiar que ela pode ter endometriose? É desde da pré-adolescência, quando ela começa a menstruar? Endometriose é uma doença típica do período reprodutivo, né? Da primeira menstruação até a última. Da menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa, que é o chamado período fértil da mulher, o período em que ela pode engravidar. Em geral, portanto, né, a média da primeira menstruação é em torno de 11, 12 anos e a média da última menstruação até os 50. Mas aí a gente tem que lembrar que, na medida em que a menstruação começa, os sintomas ainda não se manifestaram de maneira assim tão exuberante, né? A endometriose ela precisa de algum tempo para que essas células cresçam e produzam essa inflamação e os sintomas. E quando vai chegando perto da menopausa, há uma tendência de os sintomas diminuírem. E por que isso? Porque ela é uma doença que está dependente do estrógeno, que é o hormônio produzido pelos ovários, tipicamente no período fértil, né? No período em que a mulher está entre esses 12 e 50 anos. Então, é uma doença que acomete até 20% dessas mulheres em período fértil. Se eu tenho 10 mulheres em período fértil, pelo menos 2 pode ter endometriose. É uma doença... Já aumentou, então, né, esse dado? Que antes era 10%, né? Já aumentou para 20%. A literatura fala em 15% a 20%, né? Dados mais recentes falam em 15% a 20%. É um dado mais considerável, mais reconhecido. Então, de cada 10 mulheres entre 12, 13 e 50 anos, né, no período fértil, duas mulheres, 20%, vai ter endometriose. Porém, a gente não pode esquecer, a endometriose pode acontecer também na pós-menopausa. Mulheres após 50 anos, isso é raro, é incomum, mas podem manter ainda os focos e manter os sintomas. E não é também uma doença muito comum das meninas muito jovens. Como eu falei, a doença precisa de um tempo para crescer, para se instalar. Qual é a idade mais comum? Entre 20 e 30 anos, a idade mais comum de manifestação. Por ser uma doença que começa muito insidiosamente, muito precoce na vida, é importante que a gente atente para os sintomas o mais precoce possível para poder acolher, para poder cuidar dessa paciente e poder evitar toda alteração na qualidade de vida. Começar a cuidar desde cedo para aquilo ali não ficar tão avançado depois, né? Isso. Existem manifestações mais intensas em algumas mulheres, menos intensas em outras. A endometriose é uma doença que se manifesta, infelizmente, diferente em algumas mulheres. Dando uma aguinha, né? Para não ficar rouco. Depois do dia inteiro dando aula, a gente fica sem voz. Hoje é o dia que eu passo o dia inteiro na universidade, então já falo bastante. Imagina dando aula. Então, é muito importante a gente perceber que nem toda mulher vai manifestar endometriose por igual. A gente vai encontrar mulheres muito jovens, com doença bem avançada, mulheres mais velhas, com doença mais leve. A gente vai encontrar mulheres que têm uma dor insuportável e quando você faz os exames nem tem tanta doença. E o contrário, mulheres com muitas alterações nos exames de ultrassom, muitos nódulos, mas não tem tanta dor. A gente pode encontrar mulheres, por exemplo, que têm infertilidade e não têm dor. Mulheres que têm dor e infertilidade, as duas coisas juntas. Mulheres que têm só dor. Então, essa visão bem ampla, entendendo que a doença tem várias facetas, torna a doença difícil de diagnosticar realmente, difícil de seguir. Porque a individualização, ouvir cada mulher, entender que essas manifestações são heterogêneas, é fundamental. E nem todo médico está preparado, né? Mas também nem toda família, viu, Gisele? Muitas famílias, muitos companheiros, irmãs, primos subestimam as queixas de dor. Acham que é normal. Ah, você tem menstruação dolorosa.
aos 15, 16 anos. É normal, minha avó teve, minha irmã teve. Acham que é normal aquela menstruação que tira a adolescente da escola. Porém, esses sintomas de gravidade, principalmente na adolescente, quando ela falta aula, quando ela deixa de fazer atividades esportivas que ela gosta, isso deve ser chamado a atenção, porque isso não é normal. E sobre uma questão muito comum também, que sempre gera muito burburinho, principalmente quando eu postei aqui sobre a retirada do útero, né? Se retirar o útero, cura endometriose. A endometriose, ela é uma doença oriunda do endométrio, que é a camada interna do útero. Quem tem endometriose geralmente tem muito sangramento menstrual, geralmente tem muita cólica menstrual, mas é importante lembrar que se você tirar o útero, esse endométrio que está fora do útero pode permanecer lá e pode continuar produzindo os fatores inflamatórios, pode continuar produzindo os nódulos que geram alterações anatômicas e ela pode continuar com dor. Tirar o útero só é tratamento quando você tira o útero e tira as lesões. Tirar só o útero não adianta, ela vai parar de menstruar, mas as lesões podem continuar. E essas lesões, elas se alimentam dos hormônios que vêm dos ovários. Então, os ovários continuam estimulando as lesões e ela continua tendo liberação desses fatores inflamatórios, mesmo sem ter o útero. Porque esse endométrio da endometriose permanece dentro da pelve, em cima da bexiga, em cima do intestino, em cima do próprio ovário, enfim. A doença não resolve retirando o útero, né? No passado fazia-se muito isso, sabia, Gisele? Infelizmente, a gente ainda recebe pacientes que fizeram esterectomia e voltam, doutor, eu tirei o útero e continuo com a mesma dor, com dor na relação, principalmente porque o nódulo ele fica exatamente ali na cicatriz do útero, na vagina, e não melhorei tirando o útero. Parei de menstruar, ok, mas continuo com dor. É complicado essa parte aí mesmo. E as mulheres falam muito a questão de que a forma de tratamento da adenomiose, que é a retirada do útero, né? Como se pode dizer, mais indicado retirar o útero pela adenomiose do que pela endometriose, né? Eu não quis falar da adenomiose para não confundir, mas é importante saber que geralmente quem tem endometriose, em até 70% das vezes, pode ter adenomiose, que é a presença da glândula no útero, mas não no seu local adequado, mas no músculo que encobre o útero, o mesmo músculo que contrai quando a mulher vai ter neném. Então, a presença da adenomiose é muito comum estar relacionada com a endometriose. Qual é o problema da adenomiose? Quem tem adenomiose tem menstruação mais intensa, em grande volume e com mais cólica menstrual. Então, quem tem adenomiose e tem endometriose juntas, vai ter duas causas de ter cólica, vai ter duas causas de ter fluxo menstrual intenso. Portanto, quem tem adenomiose vai melhorar com a retirada do útero, porque vai tirar a causa daquele fluxo menstrual intenso. Mas se ela tiver adenomiose e endometriose, ela tem que tirar as lesões que estão fora do útero também. Porque senão ela vai só parar de menstruar. A adenomiose é uma doença muito difícil de tratar, porque a gente não consegue ter uma cirurgia para tirar esses focos de adenomiose do útero. Geralmente o tratamento é feito com bloqueio hormonal. Se você desbloqueia, ela volta a sangrar muito. E aí, infelizmente, Zé, uma das causas de persistência da dor nas pacientes que operaram endometriose. Por quê? Porque se ela operou endometriose e precisou deixar o útero porque ela quer engravidar, ela pode ter deixado a adenomiose. E aí, se ela não bloquear o fluxo menstrual, ela pode continuar tendo dor. Não pela endometriose, mas pela adenomiose. Mas aí, se ela, por exemplo, ela fez a cirurgia da endometriose, certo? Tirou os focos e tudo mais. E ela tem adenomiose. E aí tem que fazer a questão do bloqueio hormonal. Mas se ela quiser engravidar, como é que procede? Pois é, então, por isso que é muito importante, na hora da gente pensar no tratamento para endometriose, a gente focar no que é que a gente quer. Se o objetivo for tratar a dor e ela não estiver pensando de imediato em engravidar, então eu vou bloquear a menstruação dela, porque cada vez que ela menstrua, ela continua tendo dor e ela pode, inclusive, reformar novos focos, fazer novos focos. Então, tranquilo. Fez a cirurgia, tirou os focos,
a gente bloqueia a menstruação. Esse bloqueio pode ser feito com anticoncepcional, com DIU de Mirena, enfim. Porém, aquela paciente que fez a cirurgia e quer engravidar, ela não vai engravidar se eu bloquear, se eu fizer anticoncepcional. Aí o que é que a gente tem que fazer? Ela tem que tentar engravidar o quanto antes, se for o caso, se de fato ela quiser engravidar, o quanto antes, para que esse intervalo de menstruação seja o menor possível. E é importante a gente dizer que logo depois que ela opera, é o período em que ela está com a doença mais fraca e mais fácil de engravidar. Então, se ela de fato quer engravidar e ela operou, que ela tente engravidar o mais rápido possível, para que esse período sem o hormônio, sem o bloqueio, seja o menor possível. E aí a gente deixa ela menstruar para ovular e tenta conduzir a dor, por exemplo, com outros medicamentos que não são anticoncepcionais, que não é o Mirena, que não impedem de ela engravidar. Mas aí realmente é uma situação difícil. Muitas meninas que você opera ficam bem, aí quando libera a menstruação, elas voltam a ter um certo grau de cólica, porque elas também têm adenomiose e se menstruar sente dor. Aí a gente só libera exatamente quando você de fato quer engravidar, para evitar que você fique muito tempo tendo fluxo e evitar da doença voltar, evitar de piorar tanto a qualidade de vida. E quais as formas de tratamento hoje da endometriose? Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos ter uma frase importante para a gente começar a falar sobre tratamento, que nem toda endometriose necessita de tratamento cirúrgico. Faz uma conta comigo. Se 20% das mulheres da idade fértil têm endometriose no mundo, então eu estou falando de milhões de pacientes. É provável que no Brasil a gente tenha aí mais de 1 milhão de mulheres entre 12 e 50 anos que tem endometriose. Já pensou se a gente fosse operar todo mundo, né? Não tinha médico, não tinha hospital, não daria tempo de você operar todo mundo nunca na vida, né? E quando a gente fosse operando, outras iam nascendo. Portanto, a cirurgia para endometriose é sempre uma conduta utilizada em situações mais graves. A gente vai optar pela cirurgia principalmente quando os tratamentos não cirúrgicos não estão dando conta de controlar a dor e a piora da qualidade de vida da paciente. Ou quando você está tentando engravidar e você detectou que existe uma alteração anatômica causada pela endometriose e ela não está conseguindo engravidar se não corrigir isso daí. Então vamos lá, nem toda endometriose é cirúrgica. Isso é muito importante, Zé, porque é extremamente comum a gente receber no consultório muitas mulheres jovens, extremamente bem informadas, certamente algumas seguidoras suas, né? Hoje em dia as mulheres vêm para a gente com uma quantidade de informação incrível, né? Ainda bem. Vem mesmo, a uma mudança grave. O problema da informação é que você, sem você ter um senso para julgar, você às vezes acha que, por exemplo, que pelo fato de você ter endometriose, necessariamente você vai fazer cirurgia. Não é verdade. Como eu falei, é impossível operar todo mundo e nem todo caso de endometriose tem indicação cirúrgica. Se você é uma mulher jovem, tem uma dor pélvica importante, que está ali incapacitando, não é? Precisando usar medicamentos, indo para emergência, faltando ao trabalho, à escola, a chance de você ter endometriose é de 70% a 80%. Então, nesse caso, a primeira conduta é você fazer um tratamento de bloqueio do fluxo menstrual. Porque esse fluxo menstrual não é saudável para essa mulher. Não é saudável nesse contexto. Quanto mais menstruações ela tiver, mais fatores inflamatórios ela vai liberar, mais dor ela vai sentir e cada vez mais a doença vai piorando e piorando. Então a gente de cara orienta um bloqueio do fluxo menstrual, que é o que a gente fala de terapia hormonal. O que a gente sabe que esse bloqueio do fluxo menstrual ele pode ser feito satisfatoriamente com anticoncepcionais combinados, esses mesmo que você usa corriqueiramente, classicamente, para evitar engravidar. Também pode ser utilizado com progesterona, que é a chamada mini pílula, que é o anticoncepcional à base só de uma droga, à base só de progesterona. Que no passado era muito utilizado para as mulheres que amamentavam, por exemplo, porque não tem estrógeno.
Então vamos lá, a gente tem o anticoncepcional combinado, que é o anticoncepcional comum, corriqueiro, que tem estrógeno e progesterona, e nós temos a mini pílula, que é só de progesterona. Aí nós temos uma infinitude de opções no mercado, e que a escolha ela vai se dever a uma série de características. Por exemplo, quando eu uso só a progesterona, a paciente pode ter sangramento de escape, porque ao usar a progesterona, ela vai ficar sem menstruar. Mas a progesterona ela pode dar muito sangramento de escape, tipo manchinha menstrual. Quem usa o combinado já tem menos, porque o combinado ele regula melhor o fluxo menstrual. Ele deixa a paciente com um bloqueio melhor da menstruação. Então a gente vai usar ou uma coisa ou outra, a depender de uma série de situações. Uma delas é o controle do fluxo menstrual. Se você perguntar qual é o melhor, a literatura fala que os resultados no longo prazo são todos muito parecidos. Tanto a progesterona como a anticoncepção combinada oral, ambos no longo prazo resolvem muito bem a dor ou sintomas de endometriose. Dentre as opções de progesterona, a gente tem, muito conhecido por nós, né? O desogestrel, que é o Cerazete, e tem o Dienogeste, que é o Alurene, o Caliste. Todas elas são muito parecidas. A diferença, que é importante que as pacientes saibam, Gisele, que o Dienogeste foi lançado no mercado como a primeira droga com estudos específicos para endometriose. Por isso que na bula ela já vem com indicação para tratamento da endometriose. Mas os resultados são muito parecidos com os resultados que foram encontrados para o Cerazete, que é o desogestrel, ou para o próprio anticoncepcional combinado oral. Então, assim, não vamos cair na falácia de achar que o Alurene ou a outras drogas que têm o Dienogeste são tão superiores assim. Na verdade, não são. Elas são muito boas para quem tem dor crônica, resolvem bem a dismenorreia, que é a dor menstrual, pode melhorar também a dor na relação sexual, mas utilizando o anticoncepcional combinado oral, provavelmente, pelo bloqueio do fluxo, você vai ter resultados bem parecidos. O que é que difere? Tolerância. Tem pacientes que não suportam usar anticoncepcional combinado oral. Contraindicação, tem paciente que não pode usar estrogênio. Né? Necessidade, como eu falei, de controle do ciclo menstrual, porque, infelizmente, o Dienogeste, o Desogestrel, que são as progesteronas, causam muito sangramento de escape, e às vezes é muito ruim mesmo. As pacientes ficam precisando usar absorvente o mês inteiro, praticamente, porque não controlam bem o ciclo. Além dessas drogas orais, existem opções de medicamentos hormonais injetáveis, que é o Zoladex, que era muito usado no passado, mas que hoje a gente usa em situações muito específicas, porque ela é uma droga muito forte, que ela bloqueia a produção a partir do cérebro e gera um estágio de menopausa química. Nossa, é uma bala de canhão, né? Um bloqueio hormonal que parece uma bala de canhão para resolver um problema que pode ser resolvido sem tanta intensidade. Então, antigamente se usava muito o Zoladex, porque acreditava-se que após a cirurgia o Zoladex secava as lesões residuais. Mas o que a gente sabe é que o uso dele é de muito curto prazo e que quando você para de usar o Zoladex, tudo volta e que não vale a pena o risco que ele tem, por exemplo, de causar osteoporose e os efeitos colaterais que são terríveis, né? Os sintomas de menopausa. A gente só está usando o Zoladex em situações muito específicas. Quando ela quer fazer, por exemplo, fertilização in vitro, quando ela tem adenomiose e vai querer engravidar. Então, tem situações muito específicas que a gente usa o Zoladex. Eles são usados hoje excepcionalmente. Existe, além dos anticoncepcionais combinados orais, né, algumas mulheres podem ter um controle do ciclo utilizando o adesivo, o anel vaginal. Eles são menos efetivos porque eles têm uma dose menor e eles geralmente controlam menos o ciclo. Mas tem mulheres que toleram bem e que respondem bem. Por exemplo, aquelas mulheres que não conseguem ingerir o anticoncepcional oral porque enjoam muito, pode ser uma boa tentativa fazer o anel ou o adesivo. E elas podem responder bem, podem ter uma boa resposta. O uso de, por exemplo, anticoncepcionais injetáveis, como Perlutan, como Depo-Provera, não é interessante,
porque é uma dose muito alta, está associado com muitos efeitos colaterais, principalmente aumento de peso. Ninguém quer ganhar peso, né, hoje em dia? Alteração de pressão arterial. E os resultados são muito parecidos com os anticoncepcionais orais e as progestinas. Então não vale a pena você submeter a paciente só pela comodidade dela ter uma dose por mês ou uma dose trimestral, porque os efeitos colaterais são muito intensos. Bom, a gente falou dos tratamentos hormonais, né? Tem uma pergunta também dentro. Claro. Sobre o gestrinoma, né? Muitas perguntas sobre o gestrinoma. O que você pode falar dele pra gente? A gestinona é um tipo de progestagênio diferente, é uma droga que faz parte de uma outra família. Ela era utilizada na Europa, por exemplo, como um medicamento antiprogestina, antiprogesterona. E ela tem um efeito mais intenso, com mais efeitos colaterais. Ela pode ser utilizada hoje, principalmente sob a forma de implantes, que são colocados embaixo da pele, através de pequenos dispositivos. Ela é uma progesterona mais forte, que tem uma dose maior, que é liberada uma quantidade maior de hormônio, e que ela pode ser uma opção alternativa quando a paciente não responde às drogas convencionais orais e ela precisa de uma dose muito alta de progesterona. Como é que é isso? Algumas mulheres, Gisele, que têm endometriose, têm o que a gente chama de resistência à progesterona. Como assim? Além da queda do coice, né? Porque além de você ter endometriose, você tem uma forma que resiste ao tratamento, infelizmente. Algumas mulheres têm um perfil que a gente chama de resistência à progesterona. E você dá, por exemplo, o Dienogest, o Cerazete, é mesmo que nada. Elas nem param de menstruar, porque o endométrio delas não responde. Essas mulheres podem precisar de uma dose muito mais alta de progesterona. E ao invés de você dar, por exemplo, 2, 3 comprimidos de Dienogest, que parece uma coisa meio louca, né? Não faz sentido. Você pode optar pelo implante, que tem uma dose muito alta de hormônio, e em situações bem excepcionais, de mulheres que realmente não responderam. Geralmente a gente usa o implante de gestrinona naquelas pacientes que não responderam bem a nada. Que a gente chama pacientes assim, limítrofe, que tem uma resistência muito grande à progesterona. Por quê? Porque a dose hormonal é muito alta. E a progesterona em doses muito altas, ela pode alterar a pressão arterial, ela pode alterar peso, ela pode alterar o colesterol, ela pode dar inchaço e edema, e ela também pode alterar os níveis de serotonina e poder induzir depressão. Depressão mesmo, né? Depressão doença. Tanto que quem tem história de depressão grave, a gente não recomenda fazer doses muito altas de progesterona. Então, tudo isso tem que ser muito bem equilibrado. E o nosso papel como médico é individualizar cada situação. Tem um outro terapêutico interessante, que é o Mirena, que é o DIU de hormônio, o DIU de progesterona. Qual é a diferença do Mirena para o comprimido oral? O comprimido, quando você toma, a progesterona vai para todo o seu corpo, não é? Vai para a mama, vai para o abdômen, coração, pulmão, cérebro. Então, vai dar efeitos colaterais no corpo inteiro. O Mirena, a progesterona é colocada dentro do útero, através de um dispositivo, e vai agir basicamente só ali no útero e mais ou menos um pouquinho ali na vizinhança do útero, algum foco mais próximo vizinho ao útero. Tá? O Mirena é muito bom, portanto, quando você quer bloquear a menstruação e quando você não quer o efeito sistêmico, nas pacientes que têm muita intolerância, nas pacientes que têm muito efeito colateral com progesterona. Todos eles, no final das contas, têm resultados muito parecidos. Né? Tanto o Mirena como a progestina oral. O Mirena ele é melhor quando a paciente já operou, quando ela tirou os focos. E aí você bota o Mirena no pós-operatório para controlar, para ela não menstruar e para evitar que algum pequeno foco microscópico volte a proliferar. Nesse caso, o Mirena é a melhor opção, porque você não vai estar dando uma droga oral sistêmica para ela, né? Ela não vai ter os efeitos colaterais e vai conseguir bloquear a menstruação com a droga que vai agir só no útero. E antes de cirurgia, na paciente que você não operou ainda, muitas pacientes, muitas adolescentes, muitas jovens conseguem ter longos anos de boa qualidade de vida, voltar às atividades escolares, voltar a namorar usando progesterona oral.
Sabe, Gisele, muitas mulheres passam realmente anos bem. Não é? As adolescentes que têm dor excruciante conseguem voltar a estudar, voltar a ter uma vida normal. E aí, nesse caso, a cirurgia não está indicada. Uhum. Acompanha. Consultas semestrais, pelo menos, né? Repetir a imagem, ultrassom com imagem, se você já fez uma vez, repetir pelo menos uma vez por ano, para ver se não tem nenhuma novidade, nenhuma surpresa. Porque mesmo que ela não tenha sintomas, tem duas condições em que a cirurgia é obrigatória. Quando ela tem um nódulo que obstrui o ureter e faz com que ela não tenha passagem de urina do rim para a bexiga, isso é uma condição muito grave, ou quando ela tem um nódulo intestinal muito grande que obstrui o intestino. Claro, calma, que são situações muito raras, muito excepcionais. Por isso que a gente precisa ter essa vigilância com a imagem, pelo menos uma vez por ano, para, em situações raras como essa, aí sim, mesmo que ela não tenha sintoma nenhum, ela estiver de boa, tá bom com bloqueio, mas se ela tiver essas duas situações, eu não posso deixar de operar, porque ela corre risco de vida. Mas fora essas duas situações, se você usou o anticoncepcional, ou usou a progesterona, ou até mesmo Mirena, e ela ficou bem, ó, deixou de ir para o hospital, deixou de usar anti-inflamatório, deixou de faltar a aula ao trabalho, e está tendo uma boa vida sexual, que a gente não pode esquecer, né, Gisele? A dor na relação sexual é o sintoma que mais permanece. Tem mulheres que ficam sem menstruar, que não tem mais cólica menstrual, mas que infelizmente ainda sentem muitas dores na relação. Nesse caso, quando as dores permanecem, provavelmente deve haver algum nódulo que precisa ser tirado cirurgicamente. Mas se você tratou medicamentosamente e ficou bem, não precisa operar. Aí a gente vai dar as mãos e fazer uma atividade multidisciplinar. Quem tem dor crônica precisa fazer fisioterapia para entender como controlar, como modular essa dor, como fazer atividades de relaxamento, exercício para tirar os pontos gatilho. É fundamental trabalhar a dieta. A gente precisa ter uma alimentação orientada, evitando alimentos que piorem os sintomas intestinais, que piorem os sintomas urinários. E hoje a gente tem uma sorte enorme, porque a nutrição tem se interessado muito por essa área. E a gente tem nutrições muito boas. E não é uma coisa do outro mundo, viu, Gisele? As pessoas acham que vão para nutricionista para ficarem assim sem comer nada. Não é nada disso. Não é você todo dia você coloca na sua página várias dietas muito legais, muito boas. E olha, a fisioterapeuta Rayane, que trabalha comigo. Ela tá aí. Então, a Rayane, ela tem um trabalho espetacular. O trabalho da fisioterapia na conduta no tratamento da dor, ela é indispensável. Hoje, 100% das minhas pacientes que têm endometriose e têm dor fazem um trabalho com a fisioterapia. Porque mesmo que você bloqueie a menstruação, mesmo que você bloqueie os fatores que causam a dor, existe um fenômeno chamado memória da dor. O cérebro aprende que naquele local da relação sexual vai ter dor, e aí gera uma contração da musculatura vaginal. E aí a paciente, mesmo sem ter lesão, sem ter dor, contrai involuntariamente os chamados pontos gatilho. E assim como existe ponto gatilho no ombro, na coluna, não é? No pé, de esportista tem muito isso. Tem ponto gatilho também dentro da vagina. E tem muita gente, Gisela, que até já operou, já fez a cirurgia, já tirou os nódulos e continua com dor, porque tem a memória da dor. Porque não trabalhou multidisciplinarmente, não fez a neuromodulação que a fisioterapia tão brilhantemente faz. Então, hoje é impossível, ao meu ver, você trabalhar endometriose sem trabalhar com neuromodulação, com a fisioterapia, ou seja, modular a dor, encontrar os pontos gatilhos, tirar a memória cerebral da dor. Nutrição, trabalhar com a dieta adequada, porque é muito comum quem tem endometriose tem intolerância à lactose, tem intestino irritável, tem intolerância ao glúten, ou mesmo tem mulheres que não têm intolerância, mas têm um hábito alimentar terrível. E é muito acostumada a alimentos extremamente gordurosos, alimentos difíceis de digestão,
alimentos que têm um componente inflamatório, e isso parece estar muito associado. Eu falo parece, porque os estudos com nutrição ainda são estudos muito difíceis de a gente ter assim, uma verdade absoluta. Tô Mas começando agora, né? Agora mais os isso, estudos. Antigamente eu procurava alguma coisa e não encontrava quase nada. Agora isso. que tá começando a aparecer mais estudos em relação a isso. Exatamente. Parece que tem alguns alimentos que podem estar associados com alteração da flora intestinal, e essa alteração da flora intestinal produz algumas substâncias inflamatórias. Isso parece ser um elemento que piora a dor. Então vamos lá. O doutor Leonardo passa a medicação, a fisioterapeuta trata a dor, a nutricionista vai tratar a dieta, mas aí também a gente precisa fazer atividade esportiva. Tem vários estudos que mostram que a atividade esportiva aeróbica, como natação, corrida, né? A própria academia libera serotonina, que são substâncias cerebrais que diminuem a depressão e que melhoram a dor. Isso já está comprovado. Além de você melhorar peso, disposição e você sair daquele ciclo de inoperância, de fadiga crônica que a dor crônica causa. Então, eu preciso de educador físico? Melhor. Melhor fazer educação física orientada com o educador. Muitas vezes a gente precisa de psicoterapia. Quem tem dor crônica sofre muitos anos com a dor, tem a dor desqualificada, muita gente não a considera, tem autoestima diminuída porque foi sempre uma pessoa que se sentiu excluída, maltratada. A psicoterapia tem um papel fundamental, Gisele. Porque a própria paciente, ela não pode desqualificar a sua dor. Ela mesma, ela tem que entender que ela tem um problema, ela tem uma dor e ela precisa de ajuda. Não é uma bobagem, não é uma besteira que é só ela levantar a cabeça, seguir em frente, porque a dor ela também dói na alma, ela não dói só no corpo. Então ela deforma a sua imagem corporal, ela faz com que você mude a sua perspectiva sobre si mesma. Você deixa de fazer um concurso, uma prova, você deixa de sonhar profissionalmente porque se sente incapaz. Será que a dor vai deixar eu fazer o concurso? Será que a dor vai deixar eu viajar, eu fazer o intercâmbio, eu namorar? Então a psicoterapia ela é fundamental. Olha quantas mãos, né, Gisele? Quantas mãos, e a gente nem falou de cirurgia ainda, né? É. Você já deve ter conversado com pacientes que relataram, né? Psicoterapia, nutrição. Eu até faço muitos posts sobre essa questão justamente multidisciplinar. Eu falo muito aqui sobre alimentação, porque eu penso assim que no meu perfil aqui, a alimentação, ela chegou agora, descobrindo a metrose agora, e aí ela já começar a mudar a alimentação, já praticar exercício físico, já vai ajudar no tratamento, e aí quando for no especialista, já vai passar um tratamento mais adequado também para ela, o clínico, né? Ou se caso cirúrgico, caso necessário, né? Dependendo do grau de endometriose. E o que eu falo também muito é que a endometriose é diferente em cada mulher. Então, cada tratamento vai ser diferente. Então, não adianta você pegar... É igual dieta, né? Dieta você não pega da sua amiga. Você tem que ir fazer a sua. Né? E também, muitas mulheres falam também sobre a questão da exercício físico. Ah, Gisele, eu tenho muita dor no período menstrual. Não consigo fazer musculação, não consigo correr. Aí, você vai procurar um fisioterapeuta para te ajudar, aquela questão justamente da dor, pode ter a dor associada, né? Ou procurar um profissional para poder te auxiliar quando tiver no período menstrual, fazer um outro tipo de exercício, um pilates, ou uma natação, alguma outra coisa que é muito importante ajude naquele momento. A fisioterapia conversa muito com o educador físico, porque tem uma série de exercícios, de atividades que podem piorar a dor. Então, você trata com a fisioterapia, melhora a dor e depois você insere naquela atividade física adequada. Um outro profissional que agora eu lembrei, que é muito importante, que muitas vezes a gente precisa recorrer, Gisele, é a terapia sexual. Não é raro a gente se deparar com mulheres que têm endometriose e que têm tanta dor que não conseguem ter relação sexual. E que por não conseguir ter relação sexual, elas evoluem com o que a gente chama de vaginismo, que é uma contração involuntária da musculatura vaginal, que impede que ela tenha penetração, que impede que ela tenha relação sexual. Olha só, ela começou com uma dor profunda, doía tanto, que o cérebro acha que toda vez que ela tem relação sexual, ela tem que se contrair, se fechar pra e se não proteger, deixar... né? Oi?
Para se proteger, é como se fosse para se proteger da dor. E aí, cronicamente, ela começa a não conseguir mais ter penetração vaginal, porque ela não consegue relaxar e a vagina não consegue se deixar penetrar. Essas situações são situações muito graves, onde a gente, mesmo que a gente opere, Gisele, mesmo que você tire os nódulos, a causa da lesão, você precisa trabalhar com fisioterapia e com terapia sexual para você tirar a memória da dor e tirar esse vaginismo, tirar essa contração involuntária, que é uma sequela da dor crônica. Então, olha só quantas pessoas a gente precisa dar as mãos, né, para trabalhar e para conseguir erradicar esse mal. E quando é que a gente opera, né? Deixa eu falar sobre a cirurgia. Isso. Eu ia só perguntar uma coisa antes de você falar, a questão da cirurgia de endometrioma, que você tinha falado dos 2 tipos de cirurgias, né, que tem que fazer, que é quando está comprometendo o ureter ou o intestino, né? Mas o endometrioma, se o endometrioma estiver muito grande, estiver comprometendo a reserva ovariana, também não é um caso assim de extrema urgência também de fazer? Então, vamos lá. A gente tem a endometriose, ela pode se manifestar através de uma doença que causa cisto no ovário, que é o endometrioma ovariano. Essa doença, ela cresce dentro do ovário e vai aumentando e formando um cisto cheio de sangue menstrual. É como se aquele endométrio dentro do ovário menstruasse todo mês, anos e anos e anos e anos, e aí formou um grande cisto de sangue dentro do ovário. Chama-se endometrioma. O outro tipo, a doença superficial, que é quando você tem focos pequenos, muitas vezes microscópicos, que você não consegue detectar pelo ultrassom, porque são pequenas células ainda. Os microscópicos, esses focos pequenos microscópicos, muitas vezes podem causar muita inflamação, porque mesmo sendo pequenos e não visíveis, eles liberam fatores inflamatórios. Então é o que a gente chama de doença superficial. São pequenos sinaizinhos vermelhos que são focos de endométrio em cima dos órgãos pélvicos. E a doença profunda é um nódulo que é visível pelo ultrassom, que geralmente tem mais de 5 milímetros de profundidade e que acomete profundamente o intestino, a bexiga, o próprio ovário, as trompas, a parede pélvica, o ureter. Então, existem 3 tipos, né? A doença profunda, a doença superficial e o endometrioma. O endometrioma ser descoberto ocasional. Às vezes, a mulher não tem tanta dor, faz um ultrassom e encontra um gigante cisto de ovário cheio de sangue, que é o endometrioma. Qual é o problema dele? Na medida que ele vai crescendo, ele vai destruindo as células do ovário. E ela pode perder os seus folículos. E ela pode perder a sua capacidade de produzir óvulos naquele ovário. Então, o endometrioma grande, ele é um sinal de alerta, e sim, está indicado cirurgia, para manutenção da fertilidade. Mas, geralmente, Gisele, em até 70% a 80% das vezes, o endometrioma está associado com doença profunda. E aí, o que acontece? Se você um erro muito comum, ela tem endometrioma, é só um cisto simples. Vamos fazer uma cirurgia simples, qualquer ginecologista ou qualquer cirurgião pode fazer. O que acontece? É que mora o perigo. Oi? Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo, porque o endometrioma, esse cisto simples, qualquer ultrassom consegue ver. Não precisa um ultrassom especializado para ver. Porém, se você fizer a cirurgia, você vai se deparar com uma doença profunda, porque você não fez um ultrassom específico. Porque você não suspeitou que 70% a 80% das mulheres que têm endometrioma grande pode ter doença profunda. E aí, na doença profunda, não é qualquer cirurgião, não é qualquer ginecologista que vai saber operar. E aí ele vai só secar o cisto, não resolve nada, e tomara que ele faça só isso. Tomara que ele não se meta a querer tirar a doença profunda, porque aí ele tem um risco muito grande de ter lesão de intestino, lesão de ureter, lesão de vasos. Então, você está vendo a necessidade de, nessa avaliação, a gente ter um exame de imagem muito bom, né? A gente precisa. O exame de imagem é nosso braço direito, quer seja ultrassom com mapeamento, ou quer seja uma boa ressonância. É fundamental, porque eu preciso saber se ela tem endometrioma, se ela tem doença profunda,
com acometimento intestinal ou com acometimento de bexiga, e se ela tem só a doença superficial. Se ela tiver só a doença superficial, sem grandes nódulos, sem endometrioma, ela pode responder muito bem ao bloqueio hormonal. Geralmente são as pacientes que respondem melhor ao bloqueio hormonal. Mas quando eu faço ultrassom ou a ressonância e encontro um grande endometrioma ou eu tenho uma grande lesão profunda, geralmente essa paciente vai ter uma baita dispareunia. Geralmente essa paciente não vai responder ao tratamento hormonal e ela é uma forte candidata à cirurgia. Mesmo que ela responda, fique bem, você observa, mas se ela passar, olha, eu estou usando, não estou menstruando, eu estou usando o dienogéstico, ou então eu coloquei o DIU, foi mesmo que nada. Eu até parei de menstruar, mas a dor continua. Eu continuo tendo dor mesmo sem menstruar. Eu tenho dor na relação, ou então eu tenho uma dor que vem quase todo mês durante 10, 15 dias. Esse é o caso típico de indicação inequívoca de cirurgia. Porque nesse caso, a doença já gerou uma lesão nos nervos pélvicos. E aí, mesmo que a paciente não menstrue mais, não produza mais os fatores inflamatórios, os nódulos estão comprimindo os nervos pélvicos. Você precisa tirar o nódulo para tirar a dor. E aí a indicação. Então, se ela tiver um cisto grande no ovário, com risco de comprometer a fertilidade, mesmo que ela não tenha dor, a gente vai pensar muito em fazer uma cirurgia. Se ela tiver uma doença profunda, com nódulo que invade o intestino, ou invade a bexiga ou ureter, ela precisa tirar o nódulo. Infelizmente, a gente não descobriu um remédio, até hoje, que seque a lesão profunda. Não tem ainda uma droga, não tem um imunobiológico, não tem um quimioterápico, não tem uma radioterapia, nada ainda que desfaça o nódulo profundo, a não ser a cirurgia. Porém, a cirurgia tem que ser feita por um especialista. E como muitas vezes você vai ter a doença acometendo intestino ou acometendo bexiga, o ginecologista que trabalha com endometriose precisa ter na sua equipe outros especialistas. A minha equipe trabalhando comigo, além de ter fisioterapia, além da gente ter um grupo de nutricionistas, eu também tenho urologista e também tenho proctologista. É impossível eu conseguir fazer uma cirurgia adequada se eu não entrar na cirurgia com o proctologista, se ela tiver uma lesão intestinal. Se eu não entrar com o urologista, se ela tiver uma lesão de bexiga ou de ureter. E se eu não fizer isso, eu vou estar oferecendo um tratamento incompleto para ela, ou pior. Já fica a primeira dica aí para as mulheres que estão, por exemplo, em cidades do interior, por exemplo, né, que não se encontram especialistas e o ginecologista já quiser fazer a cirurgia, você desconfia já. Se a minha endometriose está dando aqui endometriose profunda e ele quer fazer a cirurgia sozinho, você já fica preocupada, porque não vai ser uma cirurgia correta, adequada, né? No caso, eu acho que ele vai só fazer a cauterização, que não é a correta. A correta é a excisão total. Tem até um post falando sobre isso aqui no perfil. No passado era muito comum, né? No passado, bem, há 20 anos atrás, quando a gente não sabia nada de endometriose, você fazia uma laparoscopia e encontrava as lesões. E aí a gente não sabia que essas lesões, na verdade, era a ponta do iceberg. Você encontrava uma manchinha roxa na pelve, você lá, vou queimar essa manchinha roxa, vou destruir a endometriose só cauterizando, só queimando. Não adiantava, porque ela tinha uma lesão enorme por trás. Hoje, com os exames de imagem, com ultrassom e com ressonância, a gente sabe que aquela manchinha roxa, na verdade, tem uma baita lesão, tem um nódulo grande por trás. E se eu queimar uma árvore, né? Uma raiz de uma árvore. Eu preciso tirar toda a raiz. Para tirar a raiz, eu preciso preservar os órgãos nobres. Eu preciso preservar o útero, preservar a trompa, os vasos sanguíneos, os nervos. E aí eu preciso fazer um trabalho, Gisele, que eu comparo muito com aquele trabalho de escavação, de paleontologia, de dinossauros, que ele vai com o pincelzinho, né, limpando cada areinha até achar todos os fragmentos de dinossauro. É mais ou menos isso que a gente faz com a endometriose. A gente vai limpando com toda delicadeza todos os nervos, todos os vasos sanguíneos, o ureter, limpando bonitinho para não destruir nada, para deixar tudo bonitinho e tirar só a doença. Porque quando eu não consigo tirar só a doença, e eu, por exemplo, inadvertidamente
secciona o nervo ou lesa um vaso, isso pode ser uma grave complicação para a paciente. Por isso que é tão difícil, por isso que a gente tem que ter um preparo, uma especialização e ter muita experiência, ter muitos quilômetros rodados com endometriose para que você tenha resultados melhores com a cirurgia. Às vezes, Gisele, tem mulheres que têm nódulos muito profundos e que estão completamente envolvendo o nervo. E aí a gente vê uma situação muito difícil, porque às vezes tem situações em que o nervo está tão acometido, que você não tem como tirar a lesão sem seccionar o nervo. E isso pode acontecer. É raro, mas isso pode acontecer. A gente alerta que às vezes você, para tirar a lesão, você pode precisar sacrificar o nervo. Aí muitas vezes você pode precisar deixar um pouquinho de doença, né, não tirar 100% para não lesar o nervo. Difícil essa decisão, mas são situações mais raras, mais complexas, com doenças mais profundas. Então vamos lá para as perguntas. Mais alguma coisa para falar, Tatamara? Eu acho que eu já abordei bem. A mensagem principal é: você tem que ter uma boa escuta. O médico ele tem que estar sensível aos seus sintomas, ele não pode desvalorizar seus sintomas. Você tem que ter uma boa imagem, não é? O exame de imagem ele tem que ser feito também por um profissional especialista. Gente, tem muita gente dizendo que faz ultrassom com mapeamento e não faz. Cuidado. É verdade, viu? Tem muita gente que faz ressonância, a gente vê o exame, a gente vê a lesão e o laudo sai como normal. Muito cuidado. É importante que você seja recomendado por um especialista em imagem que tem experiência com endometriose. Então, um bom escuta, um bom exame e uma equipe multidisciplinar experiente, né, de profissionais que estejam sensibilizados em fazer a cirurgia de mãos dadas. Urologista, proctologista, ginecologista, a própria enfermagem. Na minha equipe eu tenho um enfermeiro especializado no cuidado pré, intra e pós-operatório com endometriose, porque essas cirurgias são cirurgias mais difíceis, pós-operatórios mais complicados e que precisam de um cuidado de enfermagem especial. Perguntas? Vamos lá. Meninas, quem quiser fazer perguntas, faça aqui na caixinha, tá? Que eu vou ler essas perguntas que estão aqui. E, por favor, se quiserem também mandar mensagens para o meu Instagram, eu tenho o maior prazer de ajudar, de responder, eu acho um barato. Adoro essa capacidade de a gente ajudar as pessoas à distância pelas redes sociais. Pronto, a primeira pergunta é da Cecília. Ela falou: DIU não hormonal para endo profunda é possível? Não é uma boa ideia. De cobre, porque não? o DIU de cobre não é uma boa ideia. Porque o DIU de cobre e o DIU de prata com cobre, ele funciona como contraceptivo através de estimular o processo inflamatório. Aumenta o fluxo menstrual e aumenta a liberação de células inflamatórias dentro do útero. Então, não faz sentido, né, gente? Se você já tem uma doença que é inflamatória, que é associada à liberação de fatores inflamatórios no útero, se você coloca um DIU de cobre ou um DIU de prata, você vai estimular essa inflamação. Vai aumentar o fluxo menstrual, ela vai menstruar mais, porque vai ter mais inflamação e mais dor. É muito comum, observem, as pacientes que têm DIU de cobre, elas sempre falam que o fluxo menstrual aumentou. Se ela não tiver dor, não tiver endometriose, isso acaba não sendo uma coisa importante. O fluxo passa de 3, 4 dias para 5, 6. Mas se ela tiver endometriose, gente, é um pesadelo. Ela vai ter mais sangramento e, consequentemente, mais dor. Então, não é uma boa ideia. Vamos lá, falando sobre a questão do DIU, né? Eu lembrei aqui de uma pergunta. O Dienogest, eu li na bula que ele não especificamente previne a gravidez. Ele pode causar a anovulação, mas não previne a gravidez. E aí, teve muitas meninas que me ficaram com muita dúvida, porque só tomam ele como medicamento, né? E não se previne, mas não quer engravidar agora. Então, tirando a dúvida, ele previne ou não a gravidez? É assim, o Dienogest, assim como qualquer outra progesterona, ela altera, ela pode funcionar como contraceptivo, alterando fatores, por exemplo, como o muco cervical, o próprio endométrio, o movimento da trompa. Mas ele não bloqueia a ovulação. Então, o fato de não bloquear a ovulação faz com que o uso dele esteja mais arriscado do que o anticoncepcional combinado oral, você engravidar, caso você esqueça ou caso você use de maneira irregular.
você usa em horários atrapalhados, um dia à noite, outro dia de manhã. Quanto mais irregular for o uso, maior o risco de você engravidar inadvertidamente. Especificamente em relação ao Dienogest, eles falam isso na bula, porque os estudos para o Dienogest não foram feitos como foram feitos os outros medicamentos para contracepção. O Dienogest foi estudado para endometriose, mas ele tem uma molécula bem parecida e o efeito dele é bem parecido com as outras progestinas. Ele pode funcionar como contraceptivo, sim, mas ele não foi estudado para esse fim. Por isso que na bula ele não tem esse efeito. Só que lembrando, esquecer o contraceptivo como progesterona ou então tomar irregular é muito perigoso. O risco de você engravidar é muito maior do que caso você use anticoncepcional combinado oral. Ou seja, anticoncepcional combinado oral é mais seguro, é mais efetivo para contracepção. E os outros são mais arriscados, mais perigosos. Olha quem entrou aí, a doutora Johanne, nutricionista, que é uma grande parceira nossa, uma querida. Ela tem um trabalho maravilhoso com nutrição e endometriose. A outra pergunta é da Laura. O que pode ser feito para aliviar as dores nas pernas barra lombar? Essas dores, as dores que estão além da pelve, né? Dores nas pernas, dores nas costas, lombares, elas têm que ser vistas sobre duas perspectivas. É muito comum que todo mundo que sinta dor pélvica tenha irradiação da dor para os membros inferiores, porque os nervos da pelve, gente, são os mesmos nervos que inervam a coxa, a panturrilha e o pé. Então, são os nervos chamados lombares e nervos sacrais. Então, se eu tenho uma inflamação lá na pelve, lá em cima, no nervo sacral, esse nervo é o mesmo nervo que vai inervar a porção lateral da coxa. Então, é comum você ter o que a gente chama de dor referida. Então, dói a pelve e, por reflexo, também dói aquele trajeto do nervo que está acometido. Uma outra causa de dor, por exemplo, a paciente que tem endometriose, que tem dor crônica, geralmente tem posições viciosas, porque a gente chama de posição antálgica. Fica toda encolhida, fica toda torta, né? Tem aquele mau hábito de posicionar mal a coluna devido à dor, que a gente chama de ficar em posição fetal, toda encurvada. E esse posicionamento crônico gera mal adaptação da musculatura lombar, fazendo com que essa musculatura perca a sua elasticidade, perca a sua força, e por isso que elas têm dores reflexas, dores lombares associadas ao mau posicionamento, são posições reativas, reacionais à dor crônica. Então, é muito comum as pacientes que têm dor pélvica ter dor lombar sem ter nada na coluna, não tem hernia de disco, ela morre de investigar isso tudo, e quando você trata com a fisioterapeuta especializada, ela trata a dor na pelve e melhora a postura global da coluna lombar. Você vai ver que as meninas que trabalham com endometriose, elas tratam as duas coisas. Só um detalhe, raramente a endometriose pode comprometer os nervos da perna. É a chamada endometriose de nervo ciático. É uma condição rara, que é um nódulo grande que está ali apertando o nervo ciático. É uma condição incomum, mas que é muito grave. É como se a endometriose apertasse, espremesse todo o nervo da perna. Nesse caso, a paciente vai ter sintomas mais graves, muitas vezes de perda de movimento, de formigamento e dormência muito grande durante a menstruação, que faz com que ela não consiga sequer andar. Esses sintomas mais graves, que parecem doença neurológica, tá? Aí é raro, muito raro. Precisa investigar se não tem um nódulo grande comprimindo o nervo ciático. Mas lembre-se, isso é raro. O mais comum é que a dor seja irradiada mesmo, porque o nervo da pelve é o mesmo nervo que inerva o membro inferior. E aí, fisioterapia nela. Fisioterapia. Isso. Essa pergunta achei interessante. Tem desenho. Quais tratamentos uma paciente virgem pode fazer? A paciente virgem pode fazer todos os tratamentos, inclusive a inserção do Dilmirena. A gente tem como fazer a inserção do Mirena, com preservação total do ímen, sem necessidade de fazer nenhuma conduta, não é agressiva. Por esteroscopia, isso é tranquilamente realizado. Medicamentos orais. E tem uma pergunta que é muito comum também, Gisele. A única limitação da paciente virgem é na realização do ultrassom transvaginal.
não dá para ela fazer o ultrassom transvaginal se ela, de fato, não quiser, obviamente, né, abordar a cavidade vaginal. Aí, na paciente virgem, o exame de imagem de escolha passa a ser a ressonância pélvica. Porque na ressonância, você se deita, não é, numa maca e o aparelho passa por você. No ultrassom transvaginal é introduzido uma sonda dentro da vagina para estudar toda a pelve. E aí, na paciente virgem, é a única limitação. E qual a diferença, Telemaco, sobre a ultrassom com mapeamento da endometriose ou a ressonância? Os dois exames, eles mostram a mesma coisa? Ou um é melhor do que o outro? Ou depende do tipo de endometriose? Os dois exames, quando eles são feitos por médicos especialistas e capacitados, todos os estudos mostraram que eles conseguem dar o diagnóstico do mesmo jeito. Ou seja, se o médico que fez a ressonância for muito bom, ele consegue enxergar as lesões igual ao médico do ultrassom. O ultrassom tem uma vantagem, é um exame dinâmico. O ultrassom, eu coloco o transdutor e a paciente vai me dizer que naquele ponto dói. A ressonância eu não consigo ver isso. Então, no ultrassom eu consigo dizer, olha, naquele ponto, naquele local onde eu encontrei o nódulo, ela referiu dor. E essa informação, para nós médicos, é importante. O ultrassom também consegue encontrar o movimento dos órgãos. Um achado muito comum na endometriose, chamado aderência. O que é aderência? É quando os órgãos estão pregados um no outro devido à extensa reação inflamatória. Então, o ovário fica pregado no útero e fica pregado no intestino. No ultrassom, ao fazer o movimento, ele percebe nitidamente que as estruturas não se descolam uma da outra, que elas estão todas pregadas. E os ovários, muitas vezes, eles estão tão pregados que eles estão unidos. Que é o que a gente chama de kissing ovary. Isso mesmo, ovários que se beijam. Ovários se beijando. Então, isso a gente consegue ver no ultrassom. E esse dinamismo a ressonância não tem. Fora isso, a ressonância e o ultrassom conseguem ver os nódulos, conseguem ver as lesões intestinais, mas, gente, é muito importante que seja feito por um especialista. A ressonância de pelve ela é tão difícil que os especialistas eles estudam só para isso. É tão difícil quanto a ressonância cerebral. Caramba. Alguns médicos falam que o ultrassom com mapeamento é melhor. Essa pergunta é interessante. Assim, em alguns centros, o exame é melhor porque nessa cidade ou nesse estado você não tem especialista numa coisa ou noutra. Por exemplo, aqui em Fortaleza a gente tem especialistas muito bons em ultrassom e muito bons em ressonância. Mas tem cidades em que você não tem ultrassonografista especializado. Aí o teu médico daquela cidade vai dizer, olha, não faz ultrassom, faz a ressonância, porque a ressonância que é boa, porque aqui na minha cidade eu só vou ter ressonância. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles fazem muita ressonância, porque eles têm um grupo muito bom de ressonância lá. Também tem um grupo muito bom de ultrassonografistas. Os dois, eles são par e passo. Todas as pesquisas mostram que os resultados são iguais. O importante é que o médico seja muito bom, tenha um olho, é o exame que a gente fala que é examinador dependente. Depende de quem faz o exame. Tem essa outra pergunta aqui da Fernanda. Se posso continuar tomando anticoncepcional, tomando dienogeste? Acho que ela quis dizer isso aqui. Não é proibido você associar os dois. Mas lembre-se que essa associação ela pode trazer muitos efeitos colaterais e vai te colocar numa condição de sobrecarga hormonal desnecessária. Né, doutora Wilco é muito boa também. E aí o ideal é que você não faça essa associação. Excepcionalmente, a gente pode fazer, por exemplo, quando a gente quer dar uma dose maior de hormônio, quando você quer controlar o ciclo, mas rotineiramente não é uma boa, porque você vai ter mais ganho de peso, mais retenção hídrica, mais enjoo, mais efeitos colaterais, e vai estar usando mais hormônio e incorrendo num risco maior futuro associado ao uso excessivo de hormônio. O ideal é que você avalie com o seu médico se não é melhor manter um ou outro, ou até mesmo outro método. Por exemplo, é possível você associar o Mirena e um anticoncepcional? É possível. Ou o Mirena e a progesterona? É possível. Vários nomes de especialistas estão saindo, né? É muito bom. O pessoal ajuda muito. A doutora Wilka foi a que fez o meu mapeamento. Maravilhosa mesmo. Demorou quase uma hora o meu exame. Exato. Isso é importante. Você falar, Gisele. O mapeamento é um exame que demora. Não dá para fazer um mapeamento.
Não é. Em 15 minutos, não, porque é um exame que precisa ver muitas coisas. Se você fez o mapeamento e durou 10, 15 minutos, desconfia, alguma coisa está errada. É um É exame porque bem demorado. olha de um lado, aí depois olha do outro, olha em cima, olha embaixo, é um longo processo. Até suei no dia do mapeamento. Infelizmente, para algumas mulheres que têm o exame pode, infelizmente, pode ser doloroso. Porque ao encontrar a lesão, a ultrassonografista naquele ponto ali pode estimular um ponto doloroso. Não é judiação da ultrassonografista, não é maldade, é um achado eventual no exame. E muitas vezes a paciente chega para mim e fala: doutor, naquela hora do exame doeu muito. Essa informação para mim é muito importante, porque confirma realmente que aquele ponto que ela encontrou como nódulo é o ponto doloroso da relação sexual, por exemplo. Exatamente. Essa pergunta é interessante da. Quem toma Dinogest vai ser pro resto da vida? Não. Você vai fazer o bloqueio pelo menos até o final da sua vida reprodutiva. A ideia que a gente tem hoje é tentar fazer bloqueio hormonal até a menopausa. Espero que você viva mais da metade da sua vida após a menopausa. Levando em consideração que a menopausa acontece em torno dos 50 anos e que as mulheres estão vivendo aí 90, 100 anos, então, no máximo, você vai fazer bloqueio hormonal até metade da sua vida, que é o período fértil. Isso. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Tem muitas perguntas. O pessoal pode deixar e a gente pode ir respondendo depois. O maior prazer, é muito legal. Adoro esse trabalho de informação. A gente consegue abranger muitas pessoas, né? E a gente tem um feedback muito bom do Instagram. Pode ser feito pela redução. Tem algumas perguntas que a gente já respondeu na live, eu não vou escolher. Que bom. A gente tem só a agradecer esse empenho da Gisele, essa entrega. Doutora Carinhazinho é excelente médica, foi minha aluna, recomendo também. Ela é uma boa cirurgiã, operou com a gente, aprendeu com a gente também. Doutor Sidney Pisse, excelente parceiro nas cirurgias robóticas, super competente em endometriose, uma das maiores experiências do Nordeste em endometriose. Só tem gente boa. Para essa última pergunta aqui. É normal a endometriose voltar tão rápido assim? Não. Acho que depende, né? Não é normal ela voltar rápido. Se você faz uma cirurgia adequada, a taxa de retorno em 5 anos, depois, se for uma doença grave, profunda, é de 20 a 30%. Ou seja, é raro você voltar. Se você bloqueia, se você trata, você praticamente zera isso daí. Se você não faz nada, há uma taxa média de retorno de 20 a 30% em 5 anos. Se você operou agora e 6 meses depois a doença voltou, a gente desconfia de que não houve uma cirurgia completa. É possível, e isso é uma das principais causas desse retorno, entre aspas, precoce da doença, né? É a cirurgia incompleta, né? Que foi feita por profissional inexperiente ou por paciente mal preparado, enfim. O retorno muito precoce, ele não é comum, não é para acontecer se foi feita uma cirurgia completa. Ele acontece muito raramente e principalmente se você faz o bloqueio adequado pós-operatório. Mas alguns pacientes você não consegue bloquear. Por quê? Um exemplo típico, Gisele. Uma mulher que está tentando engravidar, né? Tentando, fazendo várias vezes, ela não bloqueou, passou 1 ano, 2 sem bloquear, porque ela precisou tentar engravidar. E aí, às vezes, a gente tem casos de mulheres que operaram, passaram 2, 3 anos tentando engravidar e não conseguiram e tiveram menstruação, e isso aumenta a chance de recidiva. Sim. Já estão me chamando aqui para jantar, olha só. Pois é, já ia encerrar aqui, era essa última pergunta. E agradecer, doutor Nato, pela sua disponibilidade de estar aqui respondendo as perguntas com a gente. O meu Instagram, doutor Leonardo Bezerra. Gineco. Tem lá nos meus stories, é só voltar os stories, tem a arroba dele lá. Eu estou muito feliz com os elogios, o pessoal muito meigo, muito doce. Obrigado. Não tem como se apaixonar por você. Você é muito simpático, você explica muito bem, né? Então, muito obrigada pela disponibilidade. A gente tem que ser sempre otimista
e passar sempre uma mensagem de estímulo, de apoio e de afeto. Esse é o nosso papel fundamental como cirurgião, como médico, como terapeuta. Como pessoa também, como ser humano. Sim, a gente sempre tem que ser portador de esperança e de otimismo, porque a gente sempre vai estar do lado da paciente, nas piores situações, nas situações mais graves. E a vida sempre vai trazer esperança, sempre. Obrigada, meninas. Eu vou deixar a live salva, sim. Vocês estão pedindo tanto, eu vou deixar a live salva. Vou querer. Depois. Tá, obrigada, Teodonato. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Um abraço. Parabéns, Gisele. Nos encontraremos em breve, se Deus quiser, noutra live. Sim, eu tenho que voltar aí para minha consulta. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.